Quero também aqui, na tribuna, me manifestar hoje sobre o triste e lamentável episódio que aconteceu nos últimos dias no Brasil, em que um ministro de Direitos Humanos ele foi denunciado por assédio sexual. E aqui eu quero fazer com moderação, eu quero fazer com todo equilíbrio essa minha manifestação, porque eu quero também me dirigir a todas as mulheres do Brasil. O que aconteceu foi inadmissível, triste, é um momento de luto para os direitos humanos no Brasil. Todos nós ficamos perplexos com a denúncia de um homem que estava ocupando uma pasta delicada. Eu estive lá, uma pasta que lida com temas extremamente delicados, uma pasta que os programas de proteção estão naquela pasta, senadora Rosana, lá naquela pasta. É lá que está o programa de proteção à testemunha. Todo mundo pensa que é o Ministério da Justiça que protege testemunhas. Não é, gente. É o Ministério de Direitos Humanos. É, inclusive, uma situação que nós vamos discutir aqui no Congresso. Eu e o senador Moro, nossas equipes estão conversando para a gente discutir se é lá mesmo que tem que ficar a proteção de testemunha, um ministério que tem um orçamento tão reduzido, ou se esse programa tem que ir para o MJ. Mas é lá. É naquele ministério também que está o programa de proteção às crianças ameaçadas, crianças e adolescentes ameaçadas de morte no Brasil, que é o PPCAM. É lá que está o programa de proteção, senador, o programa de proteção a ambientalistas e a ativistas de direitos humanos. É uma pasta delicada que lida com vidas, proteção de vidas. É lá que está o Disque 100, onde as comunidades tradicionais pedem socorro. É lá que está o Disque 100, onde as crianças vítimas de violência são acudidas. É naquela pasta que está a Secretaria da Criança, a Secretaria do Idoso, a Secretaria da Pessoa Idosa, dos Direitos da Pessoa Idosa. É uma pasta extremamente delicada. Tem assuntos complexos, trabalho escravo, trabalho infantil, tem a área de imigração. É uma pasta muito delicada. E estava conduzindo essa pasta um homem que não merecia estar lá. E as últimas denúncias nos deixaram todos muito perplexos. Mas eu queria aqui, nesse ato, registrar minha solidariedade. Já fiz isso nas minhas redes sociais, à ministra Aniele. Todo o carinho, o respeito que eu tenho por ela, e ela sabe disso, e todos sabem que é uma ministra do governo, um governo que eu sou opositora, mas é uma ministra que eu tenho muito respeito, é uma ministra que eu tenho muito carinho, que está se esforçando muito para conduzir a pasta dela. Todo o meu respeito, carinho a ela e a minha solidariedade. E aqui eu queria mandar um recado para todas as mulheres do Brasil. Não se calem, mulheres. Não importa quem seja o agressor e o tipo de agressão. O ex-ministro Silvio Almeida, ele cometeu uma das mais terríveis agressões, que foi o assédio sexual. Mas nós temos uma série de modalidades de violências contra a mulher. Mulheres, não se calem. Seja ele poderoso ou não, seja ele uma pessoa próxima ou não, não se cale, denuncie. Nós temos uma rede de proteção no Brasil para te ouvir. Procure uma delegacia da mulher, procure o Ministério Público, ligue no 180, procure ajuda. Se for uma emergência, ligue imediatamente no 190. Mas, mulheres, não se calem. Nós precisamos enfrentar a violência contra a mulher, seja quem você for, mulher. Uma mulher anônima, uma mulher que está ocupando um cargo de grande posição, uma mulher cristã, religiosa, sem religião, uma política, seja você quem for, não se cale. Vamos juntas enfrentar a violência contra a mulher. Mas, presidente, passado esse episódio, e pelo que nós sabemos, tão logo o Palácio descobriu, ele foi exonerado, e eu espero mesmo que tenha sido tão logo. Há dúvidas que parece que o governo sabia dos episódios antes, isso está sendo apurado, e eu quero lembrar ao Brasil que a exoneração não encerra os processos que ele vai responder.
o ministro vai responder processos criminais por assédio sexual, e ele pode, inclusive, ser condenado e responder as penas que a nossa legislação vão aplicar a ele. Então, assim, não acabou aí. Por favor, gente, a exoneração não acaba esse episódio. Eu acho que aqui começa. Ele é exonerado para começar as investigações. Mas aí, presidente, eu venho a essa tribuna também para dizer que, mais perplexa com o caso do ministro, eu estou com os dados publicados recentemente pela imprensa. Presidente, só o ano passado foram registrados no governo federal 922, eu vou repetir, senadores. O ano passado, 922 casos, registros de assédio sexual dentro do governo federal. Está na CGU. Em 2023, senadora Rosana, é muito. O que está acontecendo? Governo federal, está lá na CGU, 922 registros de assédio sexual dentro do governo federal. Este ano, até o dia 10 de agosto, já foram 514 casos de assédio sexual dentro dos órgãos do governo federal. Gente, é muito. Senador, eu fiquei tão perplexa com o número que eu apresentei um requerimento na Comissão de Direitos Humanos. Eu quero o ministro da Controladoria Geral da União vindo a esta casa explicar o que está sendo feito com todos esses registros de denúncias. E se esses fatos estão sendo apurados, e se os autores dos assédios sexuais dentro do governo federal, se todos eles terão o mesmo tratamento, eu acho que à medida que forem sendo identificados, exoneração em massa. Não dá. Que recado nós estamos mandando para a base? Se dentro do governo federal tantos registros de assédio sexual. Então, mulheres do Brasil, deixa eu dizer para vocês, nós estamos aqui em alerta, nós temos um time de mulheres aqui no Senado em alertas. Nós não admitimos, seja em qualquer órgão, em qualquer cargo, em qualquer lugar, nós não aceitamos o assédio sexual e nem a importunação sexual. Eu vou levar esses dados para a bancada feminina, com certeza as minhas colegas senadoras ficarão perplexas como eu com esses dados, mas nós vamos acompanhar o que está acontecendo. Gente, os nossos servidores vão para o trabalho para trabalhar e precisam ser respeitados. As nossas servidoras federais precisam ser respeitadas. E eu trago aqui, senador, presidente, senadora Rosana, com muita tristeza, os números que estão lá registrados na Controladoria Geral da União. Presidente, só reforçando os dados da senadora Damares, todas nós mulheres nos sentimos desprestigiadas, assediadas depois dessa informação que foi publicitada pelo ministro. Isso é um absurdo. Nós não podemos concordar com qualquer desrespeito a todas nós mulheres. Quando nós ouvimos uma senadora mostrar números absurdos do que está acontecendo, nós temos que rever. E nós, mulheres, não vamos conseguir sozinhas. Nós precisamos que os homens também abracem essa causa. Assédio é crime. Não podemos. E nós precisamos, todos nós, juntos, com essa missão. Porque nós não podemos mais pactuar com esse tipo de situação. Por isso que nós estamos tendo um feminicídio, números mais alarmantes da história, em todos os estados. Parte por isso, parte por essas situações de abuso contra a mulher, de desrespeito. E nós não podemos mais, senadores, concordar com esse tipo de situação. Ainda mais quando vem de um desgoverno que nós estamos vivendo. Cada semana nós estamos com informações publicitadas pela imprensa de escândalo do governo que teria que ser exemplo. Se quem está lá coordenando uma pasta tão importante como o ministro, você imagina
Se o chefe está dando esse exemplo, o que os outros se dão a liberdade de cometer? Então, tem que ser apurado, tem que ser, principalmente após, claro que ele é suspeita, tem que se concretizar todo o processo, mas tem que ser punido. Não podemos concordar jamais com esse tipo de situação, e não vamos concordar. E aqui eu conclamo, todos os homens têm que vir ajudar a educar principalmente os filhos homens, porque isso também faz parte da educação familiar. E nós, como mães, como pais, nós temos que educar os nossos filhos a respeitar. Então, parabéns, senadora Damares, por trazer esses números estarrecedores que não podemos concordar, mas trazer a público que mostra a atuação e como estamos vivendo num desgoverno atual que nós estamos sendo regidos. Obrigada. Obrigada, presidente. Nós que agradecemos, senadora Damares, a senadora Martinelli. Não posso falar por todos os homens, mas sentando na cadeira de presidente, eu disse, pode contar. Esse é um dos crimes mais covardes que a gente pode conhecer dentro da nossa legislação, é o assédio, é o estupro, a importunação sexual, tudo que for de encontro com a liberdade da mulher é um crime covarde. Ainda mais quem assume um cargo de superioridade, investe utilizando aquele cargo para obter algum tipo de vantagem. Então pode contar comigo, pode contar com os demais senadores, homens, que nós não somos covardes. Esperaria, senadora Damares, ouvir isso das senadoras também que defende essa pauta, até mesmo na esquerda. Porque esse tema aí é acima de partido e de ideologia. É de liberdade sexual, é de independência, é de valorizar, sinceramente, na prática as mulheres e não num discurso hipócrita. Senador Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.